Olá, boa tarde, meus queridos ouvintes. Essa é a Rádio JC Guaçucê, a rádio da família. Vai ligando pra gente aqui no 088-981-714271. Deixe sua mensagem, seu pedido de oração, peça o seu canto favorito, deixe aqui também as suas sugestões de tema para o próximo programa. Eu sou a Márcia Cândido e junto com o José Rodrigues ficaremos com você até às 15 horas no seu programa favorito, Conhecendo a Igreja. Hoje, sábado, 1º de julho de 2023, nós temos como tema: Jesus tinha irmãos? Eram filhos de Maria? Desde já, meus queridos ouvintes, obrigado pela sua sintonia. Fique aqui conosco e você aprenderá e tirar também as suas dúvidas. Então, invoquemos, meus irmãos, a Santíssima Trindade para permanecer conosco durante essa hora de programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Continue ligadinho porque está chegando aí o José Rodrigues dando continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema Jesus tinha irmãos, eram filhos de Maria. Como base para o programa de hoje, temos textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino, do site do padre Paulo Ricardo e do site da Canção Nova. Então, meus amados irmãos, muitas vezes podemos nos perguntar: Jesus tinha irmãos? Esses irmãos de Jesus eram filhos de Maria? E hoje nós vamos aclarar essas dúvidas, sanar essas dúvidas, para que nós possamos, assim, ter uma maior clareza sobre esta passagem da Sagrada Escritura. Nos grandiosos eventos da redenção, durante o dramático epílogo sobre o Calvário, um coro silencioso e doloroso de piedosas mulheres aguarda, não muito distante, que tudo seja consumado. Perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena, diz o evangelista São João. Era o grupo daquelas que o seguiam desde quando estava na Galileia para servi-lo, e muitas outras que tinham vindo de Jerusalém juntamente com ele. Entre as espectadoras estava, portanto, Maria Madalena, Maria, mulher de Cleofas, cuja presença contínua e vigilante ao lado do Salvador mereceu-lhe um lugar especial na devoção dos cristãos, mais do que pelo seu parentesco com Nossa Senhora e São José. Maria de Cleofas é considerada a mãe dos irmãos de Jesus, termo semítico para indicar também os primos Tiago Menor, apóstolo e bispo de Jerusalém, e José. O historiador palestino Egésipo diz que Cleofas era irmão de São José e pai de Judas Tadeu e Simão. Este último sucedeu a seu irmão Tiago Menor na sede episcopal de Jerusalém. A identificação de Alfeu com Cleofas, sustentada prevalentemente pelos antigos, traz como consequência a identificação de Maria de Cleofas como cunhada de Nossa Senhora e mãe de 3 apóstolos. Cleofas, Alfeu, é, além disso, um dos discípulos que, no dia da ressurreição de Jesus, indo à cidade natal Emaús, foram alcançados e acompanhados pelo próprio Jesus, havendo-o reconhecido na fração do pão, enquanto o marido se afastava de Jerusalém.
com o coração pesado de melancolia e desilusão. A esposa, Maria Cleofas, segundo o impulso de seu coração, apressava-se a ir ao túmulo do Redentor para prestar-lhe a extrema homenagem da unção ritual com vários ungüentos. Na sexta-feira à tarde, tinha-se demorado em companhia de Madalena para ver onde o haviam colocado. Passado sábado de manhã, bem cedo, enquanto o marido voltava a casa, Maria de Cleofas e as outras companheiras compraram perfumes e foram até o sepulcro para fazer-lhe unções. Mas não está aqui, ressuscitou, anunciou-lhes o mensageiro divino. Coube às piedosas mulheres que tinham ido ao sepulcro com seus ungüentos e sua dor, o privilégio do testemunho mais empenhativo, porque procuram o vivo entre os mortos. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não vale nada, e nós seremos mentirosos, dirá São Paulo. Mas Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que adormeceram e ressurgiram. Essa é a grande alegria que foi dada aos 11 e a todos os outros, pelas mulheres que tinham ido ao sepulcro, e entre elas Maria de Cleofas. Então, meus amados irmãos, Maria de Cleofas é esta mulher que ficou ao lado de Jesus, ao lado de Maria e ao lado de São João na cruz. E os irmãos de Jesus, isso não vai aclarar todas as dúvidas, mas já é um bom começo. Então vamos mais adiante, mais a fundo neste pequeno estudo. Nas Sagradas Escrituras, há várias passagens que mencionam os irmãos de Jesus, entre elas Mateus capítulo 13, versículo 55, Lucas capítulo 8, versículo 19, João capítulo 2, versículo 12, Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 14. E a partir dessas passagens, há pessoas que afirmam que a Santíssima Virgem Maria teve outros filhos, além do Filho de Deus. Para quem tem somente a Bíblia, realmente parece inegável que a Mãe de Deus teve outros filhos e que, sendo assim, Jesus teve irmãos e irmãs. Mateus capítulo 13, versículo 55 a 56. A súplica da mãe de Tiago e João, Mateus 20, versículos 20 e seguinte. Diante de controvérsias como essa, nós católicos temos a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério da Igreja, que são os fundamentos necessários para entender as verdades da fé. A partir desses fundamentos, vejamos se é verdade que Nossa Senhora teve outros filhos, além do Filho de Deus. Começaremos nosso estudo a partir da Sagrada Tradição da Igreja, que deu origem às Sagradas Escrituras e do Sagrado Magistério da Igreja. A questão dos irmãos de Jesus à luz da Sagrada Tradição e do Magistério da Igreja. Ao conhecer um pouco mais a história da Igreja, vemos que é falsa a ideia de que Maria Santíssima teve outros filhos além do Verbo de Deus encarnado. É quase tão antiga quanto a Bíblia. No século IV, São Jerônimo, o tradutor das Escrituras do hebraico e do grego para o latim, já combatia aqueles que usavam a passagem citada de Mateus e outros para sustentar que a Virgem Maria teve outros filhos. Comecemos nosso estudo a partir dessa mesma passagem. Na sinagoga diziam de Jesus: não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Mateus capítulo 13, versículo 55. A respeito desse trecho do Evangelho, Jerônimo ensina que são chamados de irmãos do Senhor os filhos de sua tia materna, Maria de Cleofas,
Maria de Alfeu e mãe de São Tiago e de José. A tradição da Igreja, desde os primórdios da Igreja até os Santos Padres, e depois os santos doutores da Igreja, afirmam unanimemente que a Mãe de Deus não teve outros filhos e que ela permaneceu virgem antes, durante e depois do parto do Filho de Deus. O magistério da Igreja, em conformidade com as Sagradas Escrituras e a sagrada tradição da Igreja, proclamou como dogma de fé a virgindade perpétua de Nossa Senhora, ainda no tempo dos Santos Padres, em 649, no Concílio de Latrão. Se alguém, segundo os Santos Padres, não confessa que própria e verdadeiramente é Mãe de Deus, a Santa e sempre Virgem e Imaculada Maria, já que concebeu nos últimos tempos sem sêmen do Espírito Santo, o próprio Deus, Verbo, e que deu à luz sem corrupção, permanecendo a sua virgindade indissolúvel, mesmo depois do parto, seja anátema. Tendo em vista que o magistério da Igreja Católica proclamou como dogma de fé a virgindade perpétua da Virgem Maria, nós católicos devemos crer nessa verdade de fé. Sendo assim, se ainda não cremos nesse dogma mariano, devemos nos esforçar para crer, para que então possamos entender, como bem ensinou o grande Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja: não queirais entender para crer, crê para que possas entender. Se não crês, não entenderás. Então vamos às passagens sobre os irmãos de Jesus. Nas Sagradas Escrituras há várias passagens nas quais mencionamos os irmãos de Jesus Cristo. Dentre estas, tomaremos primeiramente a seguinte passagem do Evangelho segundo São Mateus. Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Nessa passagem, nessa citação, temos um Tiago e sabemos que havia 2 apóstolos com esse nome. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Mateus ainda nos dá a conhecer que entre as mulheres que seguiam Jesus está a mãe de Tiago e de José. Entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Mateus capítulo 27, versículo 56. Como também sabemos que Tiago, filho de Zebedeu, é irmão de sangue de João, então Tiago, filho de Alfeu, é irmão de José. Apesar disso, a polêmica permanece, pois não sabemos quem é a Maria, mãe de Tiago e de José. No entanto, há uma passagem que esclarece a questão. Por meio das passagens acima, verificamos que Alfeu, também chamado Cleofas, era o pai de Tiago e de José, os mesmos que são chamados irmãos de Jesus e que a mãe deles se chamava Maria, um nome muito comum naquele tempo, mas a identidade dessa Maria é conhecida por uma passagem do Evangelho segundo São João, na qual estava Maria, está ao lado da Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo, aos pés da cruz. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. João capítulo 19, versículo 25. Dessa forma, compreendemos que a Maria, mãe de Tiago e de São José, e de José,
era irmã da Santíssima Virgem e que esses supostos irmãos de Jesus são, na verdade, seus primos. Essa explicação provavelmente não convenceu os incrédulos, e estes talvez perguntem sobre os outros dois irmãos, Simão e Judas, mas não perderemos tempo, incrédulo, não perderemos tempo sem mais explicações, pois além de tornar muito longo o nosso estudo, para quem não tem fé católica, é quase certo que não servirão os nossos argumentos. O verdadeiro significado da palavra irmãos na Bíblia, depois de nos debruçar sobre a questão dos irmãos de Jesus, do ponto de vista da sagrada tradição e do magistério da Igreja, depois das sagradas Escrituras, vimos que nós católicos não temos razões para dúvidas, pois cremos firmemente que Nossa Senhora foi a mãe de Jesus Cristo e que permaneceu virgem. Sendo assim, ela não poderia ser a mãe dos supostos irmãos do Senhor. Entretanto, podemos ainda nos questionar: se a Virgem Maria não teve outros filhos, por que Tiago, José, Simão e Judas são chamados de irmãos de Jesus? A resposta a esta pergunta é muito mais simples do que imaginamos. Em hebraico, língua dos judeus, a palavra irmão, que transliterada se lê ate, é usada para vários tipos de parentesco, pois na língua hebraica não há palavras específicas para primo, prima e outros graus de parentesco. Quando a Bíblia foi traduzida para o grego, a palavra ate foi traduzida por Adelphos, que significa literalmente irmão, e não Anépsios, que significa primo. Posteriormente, a palavra irmão foi traduzida para o latim fratres, que também significa irmão. As traduções da Bíblia em grego e em latim foram feitas dessa forma, para não perder a originalidade, e eram naturalmente compreendidas pelas pessoas, pois conheciam a fé católica e a cultura judaica. Procuremos, portanto, conhecer a fé católica, a sagrada tradição e o magistério da Igreja, e pelo menos um pouco da cultura judaica, antes de ler as sagradas Escrituras. Lembremos sempre que o magistério da Igreja nos ensina a sagrada tradição e a sagrada Escritura constituem um só depósito sagrado da palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia só é palavra de Deus se está unida à tradição da Igreja, conhecendo e aplicando esse princípio fundamental de interpretação em nossos estudos. A Bíblia não será para nós pedra de tropeço, como diz São Pedro na sua carta, no capítulo 2, versículo 7, e certamente evitaremos pensamentos contrários à fé católica. Então, meus amados irmãos, aí está um ponto de vista, uma explicação sobre estas passagens, né? E há outras mais detalhadas, mais debruçadas sobre esse estudo do Padre Paulo Ricardo, que nós iremos agora falar sobre ele, né? O Padre Paulo Ricardo vai teologicamente rebater todas essas dúvidas, esses questionamentos que nos fazem duvidar muitas vezes quando não conhecemos e achar que a Bíblia entra em contradição com a fé católica e vice-versa. Então, ele vai se perguntar e nos perguntar quem são os irmãos do Senhor. Então, no Novo Testamento se fala muitas vezes dos irmãos e das irmãs do Senhor. Não sabemos quem são, não sabemos quem eram as irmãs dos irmãos
4 são expressamente nomeados: Tiago, José, Judas e Simão. Sobre esse assunto, um aparente problema para a virgindade de Maria. Há 3 soluções possíveis: uma herética, outra infundada e uma comum e certa. Vejamos primeiro cada uma delas, em seguida 8 razões em prol da doutrina católica. Por último, algumas objeções frequentes entre protestantes e as respostas que lhe podemos dar. Então, meus amados irmãos, ele vai rebater teologicamente essas afirmações de que os irmãos de Jesus eram filhos de Maria, da nossa mãe, a Virgem Imaculada, e rebatê-las teologicamente. Vamos agora iniciar a primeira afirmação: irmãos do Senhor. Alguns antigos hereges, por exemplo, Elvídio, Bonoso, Sardenho, Celso, Joviniano, etc. E mais tarde os socinianos. Muitos protestantes e racionalistas ousam afirmar que São José e a bem-aventurada Virgem Maria tiveram outros filhos além de Jesus. Essa proposição é dogmaticamente inaceitável em virtude da solene declaração da Igreja e da tradição constante e unânime dos padres, além de ser historicamente inadmissível, pelas razões que daremos abaixo, quando expusermos a doutrina verdadeira. Ele já começa aqui na primeira afirmação, explicando que é bem mais antiga, os heréticos, e aí vai nomeando alguns desses heréticos que afirmavam que Maria teve outros filhos. Então, a segunda, infundada, alguns padres e autores antigos, por exemplo, Orígenes, Santo Hilário, São Gregório de Nissa, Santo Ambrósio, Santo Epifânio, São Cirilo de Alexandria, Eusébio, e também Crisóstomo e Santo Agostinho, que depois mudaram de opinião, influenciados talvez por invenções apócrifas. Pensavam que os irmãos do Senhor eram filhos de São José, nascidos de algum matrimônio anterior, antes dele se casar com a bem-aventurada Virgem Maria. Essa proposição não pôde ser sustentada pelos católicos, uma vez que, segundo o sentir comum da Igreja ao longo dos séculos, São José guardou sempre a virgindade, nem teve outra esposa além da Virgem Santíssima. Mas há ainda outra razão para rejeitá-la. A própria Escritura diz expressamente quem era a mãe de 2 dos irmãos do Senhor, Tiago e José. Trata-se de Maria, irmã da mãe do Senhor. Ora, como é possível que São José, chamado justo pelo Espírito Santo, tenha atentado outro matrimônio enquanto ainda era viva a primeira ilegítima esposa? Então, aí cai por terra a segunda solução, que foi infundada. Então, agora, meus amados irmãos, iremos para um pequeno intervalo e já já retornamos. Retornamos, meus amados irmãos, do nosso pequeno intervalo. E aqui já peço desculpas por estar muito mais falando estritamente no texto, pois sou apenas um leigo que ama a Igreja e que muitas vezes foi questionado sobre estas passagens e que buscou compreender e entender por meio destes teólogos já bem como o padre Paulo Ricardo e o professor Felipe Aquino, bem reconhecidos e entendidos sobre a doutrina da Igreja Católica. Então, a terceira solução comum e certa: no Evangelho a expressão irmãos do Senhor, o mesmo vale para irmãs, não significa irmãos germânicos ou uterinos, mas apenas
consanguíneos em diferentes graus de parentesco. Assim pensa São Jerônimo e a maioria maciça dos católicos. E há várias razões para isso. Então, aqui vamos às razões. A primeira razão, a doutrina católica, antes de tudo, é consequência do dogma da virgindade perpétua de Maria, doutrina atestada por vários documentos desde o início do cristianismo. Por exemplo, o símbolo apostólico, o símbolo de Epifânio, a profissão de fé de Dámaso, a carta de Santo Inácio aos Efésios, a apologia de Aristides a Adriano, a apologia de São Justino a Antônio, a carta de Cirício. Então, a segunda razão está em conformidade com o uso bíblico da palavra irmão, do hebraico, at, e também do grego. De fato, vários exemplos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, demonstram que a expressão significa não apenas irmãos germânicos, mas quaisquer parentes. Ló, por exemplo, é chamado irmão de Abraão e Jacó de Labão, embora nenhum dos dois fosse irmão, mas sobrinho. A mulher e a esposa são chamadas irmãs, e também os amigos e membros da mesma cidade ou tribo se dá o nome de irmãos. Então aí nós vamos ver vários textos, Gênesis capítulo 13, versículo 8, 14, versículo 12, e também Êxodo capítulo 2, versículo 11, 2 Reis capítulo 2, versículo 26, Mateus 25, 40, Atos 11 e 29. Então, são vários textos da Sagrada Escritura que, se nós conhecermos e lermos, vamos entender que essa expressão irmãos não quer dizer simplesmente irmãos germânicos ou irmãos filhos de pai e de mãe. Em terceiro lugar, ainda que se fale muitas vezes dos irmãos do Senhor, ninguém além de Jesus é chamado filho de Maria, assim como Maria não é chamada mãe de ninguém a não ser de Jesus. Quarto, além disso, se a bem-aventurada Virgem tivesse outros filhos, o Senhor, pouco antes de morrer na cruz, não poderia ter dito: mulher, eis aí teu filho, a João. Com efeito, não era o filho, muito menos o primeiro entre os filhos, além do que os outros filhos dela, entre os quais estaria o apóstolo Tiago menor, irmão do Senhor, veriam o gesto quase como uma afronta, isto é, uma acusação de que tinham pouco cuidado pela mãe, confiada por isso a um dos caçulas. Tampouco faltam razões para pensar que os chamados irmãos do Senhor eram, na verdade, primos maternos ou paternos dele. Então, meus amados irmãos, nós sabemos que a cultura hebraica, a cultura dos judeus, diz que quando o esposo morre, o filho cuida da mãe. Quando o filho mais velho morre, o encostado ao mais velho é quem deve cuidar da mãe. Então, como é que Jesus poderia entregar sua mãe a um discípulo, João? Então, de fato, Maria, que é chamada mãe de dois deles, Tiago e José, essa é a quinta razão. Em Mateus capítulo 27, versículo 56, Marcos 15, versículos 40 e 47, Lucas 24, 10, é chamada também irmã de Maria, mãe de Jesus, como já foi dito antes. Ora, a palavra irmã pode ser entendida aqui de dois modos. Primeiro, em sentido estrito, enquanto significa que a primeira Maria era filha dos pais de Nossa Senhora Joaquim e Ana, ou em sentido amplo, na medida em que o marido dela, Cleofas, seria irmão de São José, o que já foi atestado por Egésipo, Eusébio, palestino do século II,
Nada impede, aliás, que admitamos ambas as hipóteses. 6. Ademais, como também afirma Egésipo, Tiago e Simão eram primos paternos do Senhor, e ao menos Simão era filho de Cleofas. Eis as palavras dele, referidas por Eusébio. Depois que Tiago, chamado o Justo, padeceu o martírio, assim como o Senhor, pela mesma razão, um outro filho do tio dele, de Cristo ou de Tiago, Simão de Cleofas, foi constituído bispo, a quem todos indicaram por ser o segundo primo do Senhor. Sétima razão. Some-se a isto que Judas era irmão de Tiago, como atesta ainda Egésipo. Eusébio vai dizer: naqueles tempos, a saber, de Domiciano, ainda viviam alguns da família do Senhor, sobrinhos daquele Judas, que era chamado irmão dele, de Tiago, segundo a carne. Estes eram acusados de ser da estirpe de Davi. Tudo isso, no entanto, parece ir de encontro ao fato de o apóstolo Tiago, que é chamado irmão do Senhor, ser chamado também filho de Alfeu, em Mateus 10, versículo 3. A oitava razão. Mas isso se pode explicar também de dois modos. A. Ou consideramos que Cleofas ou Clopas é a mesma pessoa que Alfeu, o qual, como era costume, teria dois nomes, por exemplo, João Marcos, Tomás Dídimo, Mateus Levi. De fato, é possível que Alfeus e Cleofas ou Coplas equivalham ao mesmo nome, Chalpai, pronunciado com maior ou menor suavidade, ou se trata de duas pessoas distintas, de forma que Alfeu seria casado com Maria, irmã de Cleofas e de São José, da qual nasceram Tiago e José, enquanto Cleofas seria pai de Simão e Judas, todos eles, portanto, primos de Jesus. Vamos às objeções e respostas. Primeira objeção. No Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 25, Lucas capítulo 2, versículo 7, Cristo é chamado primogênito de Maria. Logo, Maria, depois do parto de Cristo, teve outros filhos. A resposta. Segundo a lei, Êxodo capítulo 13, versículos 12 seguintes, 34, versículo 19 seguintes, Números 3, versículos 47 seguintes, 18 e 25, 18, 15. Considera-se primogênito todo o que primeiro sai da vulva, quer se lhe sigam outros filhos ou não. A razão é que sobre o primeiro filho recaíam alguns preceitos da lei que os pais estavam obrigados a cumprir para que não deviam esperar até o nascimento de outro filho, obviamente. Logo, o vocábulo primogênito designa não só o filho depois do qual vieram outros, mas também aquele antes do qual não veio nenhum. Noutras palavras, todo unigênito é primogênito, embora nem todo primogênito seja unigênito. Vale ainda recordar uma inscrição funerária judaica descoberta no início do século passado e publicada por C.C. Edgar nos Análises des Antiquités de Egito. Nessa inscrição pertencem à época de Augusto, provavelmente ao século V a.C., ou seja, pouco antes do nascimento de Cristo. Lê-se que certa jovem morreu em meio às dores do parto de seu primogênito. Logo, para ela, o primogênito foi também o unigênito.
Então, meus amados irmãos, nós vemos aí, né, uma refutação histórica sobre a questão do primogênito e unigênito. Então, a adoração dos reis magos por Carlo Dolci. A segunda objeção. No Evangelho, diz-se explicitamente de José e Maria, estando Maria, sua mãe, desposada com José, achou-se ter concebido por obra do Espírito Santo antes de coabitarem. Mateus capítulo 1, versículo 18. Logo depois de coabitar e consumar o casamento, tiveram outros filhos. E de José se diz igualmente, e não a conhecia até que ela pariu o seu filho primogênito. Logo depois do parto, a conheceu carnalmente. Então, a resposta: o verbo coabitar não significa consumar matrimônio, mas apenas que Maria e José, no tempo da encarnação, não viviam juntos na mesma casa, o que fizeram só mais tarde. Com efeito, as mulheres desposadas entre os hebreus não eram levadas de imediato para a casa do esposo e, por esse motivo, não costumavam viver com ele sob o mesmo teto antes de celebrar solenemente as núpcias. Além disso, a locução até que, assim como antes que e outras similares, é utilizada na Escritura para exprimir muitas vezes o que não aconteceu até um determinado tempo, sem que se possa inferir daí que tenha conhecido depois. Assim, por exemplo, lê-se em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 23, e Micol, filha de Saul, não teve mais filhos até o dia de sua morte, o que não significa que os teve depois de morta. E em Salmos 109, versículo 2, senta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés, o que não significa que, feito isso, não se sentará mais à direita de Deus. E muitos outros lugares, né? Gênesis 8, versículo 7, 49, versículo 10, 26 e Salmo 122, versículo 2. Então são muitos outros lugares. Ora, a finalidade do evangelista era mostrar que Cristo não foi concebido de José, o que não aconteceu, mas virginalmente, conforme o vaticínio de Isaías, a que explicitamente se refere, e não a de narrar o restante da vida de Maria, sobre a qual não pretende afirmar ou negar nada. Por isso, ainda que se interprete coabitar como consumar matrimônio, das palavras do evangelista não se segue de modo algum que Maria e José tenham se unido depois só porque não o tinham feito até então. A terceira objeção: embora nas línguas hebraica e aramaica de fato não haja um termo técnico e específico para designar os primos, tinham de dizer com algum incômodo, filho do irmão do pai. Daí não se segue que os irmãos do Senhor fossem primos dele. A razão é que o grego do Novo Testamento, sim, possui um termo técnico e específico para designar os primos, que os hagiógrafos deveriam ter utilizado no lugar do hebraico para não induzir o leitor em erro. Logo se falam de e é porque se trata realmente de irmãos de sangue, não de primos ou parentes em outro grau. A resposta: a tradução dos 70 sempre verte o vocábulo hebraico at como o do grego e não como o do grego, mesmo quando é evidente que ele está sendo usado em sentido lato para significar primos. A expressão do grego surgiu no texto da catequese grega, a imitação da versão grega dos 70, e por isso
tornou-se como um termo técnico, sem perigo algum de erro, já que todos sabiam por tradição, o que ela queria dizer. Além do mais, até o final do século II, não houve qualquer discussão acerca do sentido das palavras irmãos do Senhor. Esse modo de dizer, por conseguinte, não era visto como contrário ao dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Então, meus amados irmãos, aí nós vimos todas as explicações e razões apresentadas tanto pelo padre Paulo Ricardo como pelo professor Felipe Aquino sobre o tema. E hoje, 1º de julho, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, este evangelho de hoje, muito propício, onde este oficial romano demonstra tanta fé que faz com que Jesus se admire de encontrar fora de Israel uma fé tão grande. E muitas vezes nós tropeçamos em algumas dúvidas, como as apresentadas hoje em termos de tradução sobre os irmãos de Jesus. Que este evangelho de hoje ilumine a nossa mente para que nós possamos também, iluminados pelo evangelho, crer na Sagrada Escritura, na palavra de Deus, no anúncio do reino feito para nós pela Igreja, pelos santos padres, pela tradição e pela Sagrada Escritura. Esta fé que nos foi trazida pelos apóstolos, pelos discípulos dos apóstolos, os primeiros padres, os primeiros bispos, chamado de patrística, os pais da fé, aqueles que defenderam a fé das primeiras heresias e nos anunciaram a salvação por meio do Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. E este evangelho possa também trazer ao nosso coração a fortaleza, o conhecimento e iluminar a nossa mente para que busquemos as respostas no magistério da Igreja, na Sagrada Escritura e também na Sagrada Tradição, onde nós iremos conhecer
os doutores da igreja, os primeiros padres, que tanto defenderam a fé e anunciaram com tanta coragem, muitas vezes dando a própria vida por testemunho da fé, e por alguns questionamentos e algumas besteiras que nós desconhecemos, muitas vezes negamos um dogma de fé, como o de nossa mãezinha, a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Que nós possamos demonstrar um pouco mais de fé como este oficial. Rezemos, meus amados irmãos, pela Igreja, pelo Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, pelo nosso bispo Dom Geraldo, pelo nosso pároco, Padre José Vanilson, e que você, amado ouvinte e irmão, possa apresentar o seu bispo, o seu pároco, para que assim rezando esta Ave Maria pela Igreja, por nós, cristãos, pelos bispos do mundo inteiro, para que possa o Espírito Santo iluminar e o fogo abrasador possa aquecer o nosso coração, para que possamos defender a nossa fé, conhecê-la e amá-la. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Bom, meus irmãos, já estamos finalizando o programa de hoje. Eu quero agradecer a participação, o carinho da sintonia e peçamos a Deus que faça morada em nossos corações. Mas para que Ele faça isso, precisamos dizer sim. E dizer assim, eu quero mudar, eu quero seguir esse caminho que Deus preparou para nós. Que a gente faça uma verdadeira conversão. Vamos ser católicos atuantes. Amanhã é domingo, dia do Senhor. Vamos estar participando da missa. Um católico que não vai à missa, ele não é católico, né? Peçamos a Deus para fortalecer o nosso coração, que Ele aumente a nossa fé. Jesus, manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Rezemos o oferecimento diário. Deus, nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje as minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, as minhas alegrias e sofrimentos em reparação de nossas ofensas, em união com o coração do teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia pela salvação do mundo, e que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja o meu guia e meu amparo, para que eu possa ser testemunha do teu amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, eu rezo especialmente pelas intenções do Santo Padre para este mês. Rezemos pela convenção dos pecadores, pelas nossas famílias, pelo aumento da nossa fé, que a gente possa sempre estar buscando essa fé. Mesmo se a gente estiver passando por dificuldade e achar que Deus está distante de nós, lembremos sempre que Ele não nos abandona. Um forte abraço, meu querido ouvinte. Até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.